primeiro lugar, nós temos que sublinhar que esse plebiscito do dia 2 de dezembro realizado na Venezuela constitui uma derrota do pensamento conservador no Brasil e nos Estados Unidos e em grande parte na América Latina. Porque a tese do liberalismo nesses países afirmava que o que estava em construção na Venezuela era uma tirania e que reforçaria o poder de um ditador chamado Hugo Chávez. A despeito do resultado contrário aos interesses do presidente venezuelano, o que se configurou foi uma profunda vocação democrática da Revolução Bolivariana, que naqueles assuntos essenciais que alteram a vida do Estado, da economia, da cultura, das classes sociais e que altera, portanto, a correlação de forças na sociedade, e não obstante o presidente dispor de maioria folgada no Congresso Nacional, ele fez uma reforma constitucional e levou essa reforma constitucional, que altera profundamente, como afirmei, o jogo político na Venezuela, a produção e a apropriação da riqueza social, levou ao referendo popular. Esse é o primeiro e mais importante aspecto, ou seja, aquilo que altera a vida dos estados e da maioria da população tem que ser submetido ao referendo popular. Imagine o contraste com o caso brasileiro, em que uma questão tão simples como a CPMF, por exemplo, que afeta o interesse especialmente das classes médias, daqueles que utilizam o sistema bancário, uma questão como essa, e questões muito mais graves, como as privatizações, a autonomia do Banco Central, etc., é impensável que o liberalismo brasileiro, que diz defender um princípio democrático, submeta decisões dessa natureza à população. Esse é o primeiro contraste importante. Segundo, a derrota do presidente Chávez, a primeira em muitos anos de governo. Sobre isso, é preciso recordar que o presidente Chávez tem pela frente 5 anos de mandato presidencial e que propôs essas alterações no primeiro ano do segundo mandato presidencial. Em segundo lugar, é preciso explicar o porquê do abstencionismo. O abstencionismo é clássico na Venezuela, é um problema crônico, onde o voto é livre, mas nós teríamos que explicar por que ele ocorreu quando decisões de magnitude são colocadas para a população. Eu considero que o principal motivo desse abstencionismo ele se deve ao impasse que chegaram importantes forças bolivarianas, forças, portanto, que apoiam o presidente Chávez, que se recusaram a votar contrário ao presidente Chávez, mas se recusaram também a votar favorável. Por quê? Porque de todas as matérias, essas econômicas, as mais de ordem institucional, mesmo as culturais, políticas, etc., não tinha alternativa, votava sim ou não. E a possibilidade de votar uma por uma delas, que faria com que, com absoluta segurança, avançaríamos o processo de reforma na Venezuela e, por outro lado, assistiríamos um outro fenômeno, que era a unidade da família bolivariana, ela não pôde se configurar, a razão pela qual importantes setores se recusaram a participar. Em terceiro lugar, a importante divisão que ficou plasmada com a posição do general Raul Baduel, que foi uma figura, um protagonista fundamental na derrota do golpe contra o presidente Chávez há alguns anos, a sua recusa de participar do processo, favorecendo o presidente Chávez, inclusive se opondo ao presidente Chávez, que ficou plasmado, ficou muito claro que havia uma divisão importante nas forças bolivarianas. E por último, nós não podemos deixar de considerar que essa reforma afirmava uma configuração do que o texto constitucional afirmava, uma democracia socialista e uma organização socialista da vida econômica. E essa não é uma decisão simples, não é cortar ou não a CPMF, não é nem sequer privatizar ou não uma empresa como a Vale do Rio Doce. E é um passo gigantesco que supõe que é preciso muito mais organização popular, muito mais consciência da população sobre esses problemas. De alguma forma, essa era quase uma tentativa de assalto aos céus, poderíamos dizer, sem nenhum sentido pejorativo. E essa transformação radical da ordem constitucional, da economia e dos poderes do Estado mostrou que requer um aprofundamento muito maior
e uma mobilização muito maior daqueles efetivamente interessados na democratização do Estado e no controle sobre a economia. Sobre o futuro, é preciso dizer que certamente essas reformas voltarão à consideração e a referendo popular. Possivelmente não mais por iniciativa presidencial e não mais por iniciativa do Congresso, mas muito provavelmente por iniciativa da população, que se arrecadar 15% de assinaturas dos eleitores interessados em organizar um referendo, poderá fazê-lo, assim como a oposição venezuelana, há algum tempo atrás, fez um plebiscito para ver se revogava o mandato do presidente Chávez e perdeu. De maneira que a luta política na Venezuela e os caminhos de transformação democrática da ordem econômica, social e política na Venezuela permanecem abertos. Tivemos um capítulo de uma batalha que será, sem dúvida, muito longa, com repercussões para a Venezuela, com repercussões para a América Latina e com repercussões para o mundo.